El Salvador se tornou o primeiro país a adotar o Bitcoin como moeda oficial. Mas seria essa medida suficiente para mudar os rumos da economia da pequena nação? Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre El Salvador e sobre seu presidente protofascista Nayib Bukele. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. O dia 7 de setembro de 2021 ficará para a história de El Salvador. Isso porque, a partir dessa data, El Salvador se torna o primeiro país a aderir o Bitcoin como moeda oficial. Antes dessa data, o dólar estadunidense era a moeda oficial da pequena nação. A partir do dia 7 de setembro de 2021, a moeda oficial deixa de ser o dólar para se tornar o Bitcoin. Mas antes de discutirmos se essa medida pode proporcionar mudanças positivas no cenário econômico de El Salvador, um dos países mais pobres da América Latina, é preciso entender e discutir o cenário político em que o país está mergulhado. El Salvador é presidido pelo jovem Nayib Bukele. Bukele foi eleito em 2019 e deve ter hoje cerca de 40 anos. O grande problema é que Bukele é um presidente autoritário e um protofascista mesmo. Bukele mandou fechar, mandou destituir, melhor dizendo, parte dos juízes que compõem a Suprema Corte do país. Bukele é debochado, zomba da oposição e faz discursos ancorados em Deus, na família e no combate à corrupção. Algo muito parecido com aquilo que nós vivenciamos aqui no Brasil. Bukele é uma mistura de Jair Bolsonaro com Celso Russomano. Mas é claro que no caso de Bukele, ele consegue vencer eleições. O fato é que Bukele é bastante autoritário e tem um discurso fundamentalista. É preciso falar sobre o presidente para entender o que está ocorrendo na economia do país. Em relação ao Bitcoin, é bastante curiosa a adesão de El Salvador à criptomoeda como moeda oficial. Por quê? Primeiro porque o presidente Nayib Bukele desenvolveu aí uma lei que tem apenas 16 artigos para regulamentar o Bitcoin no país. O grande problema é que boa parte da população de El Salvador não tem acesso à internet. Um baita problema mesmo para a adesão da criptomoeda. O presidente Nayib Bukele se defende dizendo que essa adesão vai proporcionar a circulação de mais dinheiro dentro de El Salvador. Isso porque 70% da população de El Salvador vive da informalidade, sequer tem uma conta no banco. A maior parte dessa população vive de repasses de familiares. Então é muito comum ter um parente que mora nos Estados Unidos ou em outro país que manda dinheiro para El Salvador. Com a implementação do Bitcoin como moeda oficial, as taxas não seriam praticadas nas transações, não é? Nas transferências, no envio de dinheiro para casa. Isso proporcionaria uma circulação maior de dinheiro em El Salvador. É o que garante, o que afirma Bukele. Até aí, tudo bem. Um grande problema também é que o que Bukele escreve não se cumpre. Há pouco eu disse que o presidente Nayib Bukele desenvolveu a chamada lei do Bitcoin. São 16 artigos apenas. O artigo 7, por exemplo, diz que a moeda
ela será obrigatória. Os comerciantes terão que aceitá-la, a criptomoeda, melhor dizendo. Mas Bukele publicamente nega que essa lei terá que ser cumprida. E ele diz que não precisa ser obrigatório, que vai ser facultativo. Ora, mas se está previsto na lei, a lei então foi sancionada, foi aprovada para não ser cumprido? Então, isso já gera uma instabilidade à proposta, à medida de Nayib Bukele em relação ao Bitcoin. Outra questão bastante relevante é que todo mundo sabe que o Bitcoin é volátil. Então, o que eu posso comprar hoje com o Bitcoin, talvez amanhã já não seja mais possível. Porque tanto ele pode ter uma disparada, como ele pode perder muito valor amanhã. Então, para um comerciante, o que ele pode vender hoje por um determinado valor, amanhã ele pode não conseguir vender, ou ele pode ter um prejuízo se mantiver o mesmo valor, o mesmo preço. Isso, dentro de uma informalidade, não há problema algum. Mas a partir do momento que eu penso nessa criptomoeda com tamanha instabilidade como moeda oficial de um país, pode significar uma grande catástrofe, um grande fracasso. O fato é que nós precisaremos acompanhar, né, como será a partir desse momento em que o país adota a criptomoeda como moeda oficial. Mas o fato é que é muito difícil acreditar que algo dê certo em El Salvador enquanto o protofascista Nayib Bukele for presidente da pequena nação.